Uma padaria criou uma receita de bolo chamada bolo de xícara, pois, com exceção dos ovos e do fermento, os demais ingredientes são medidos todos com xícaras, de mesma capacidade, ou seja, todos têm o mesmo volume, porque ele vai falar em fração da xícara. Mas você pega uma xícara e vai medindo sempre com xícaras iguais, né, de cada ingrediente, tirando só o ovo e o fermento. Conforme descrito, ó, bolo de xícara, ingredientes: 5 ovos, aí 9 quartos de xícara de farinha de trigo, 4 terços de xícara de chocolate em pó, ou seja, dá mais de uma xícara, né? Dá uma xícara mais um terço, que também, né? Dá 2 xícaras, seria 8 quartos, mais um quarto. E aí você vai, ó, aqui tem 3 quartos mais uma. Acabei de ver que tinha até um jeito de fazer, mas não, é melhor fazer do jeito que eu vou fazer, mais que é mais direto, é mais linear o raciocínio, mais receita de bolo, entre aspas, por um trocadilho. 3 quartos, isso aqui é um número misto, que é o tchan da questão aí também, né? Ele colocou o número misto, que é algo que aparece pouco, a gente aprende lá no ensino fundamental, se eu não me engano. E aí, de vez em quando, aparece na nossa frente. 3 quartos, que é mais 3 quartos, muita gente confunde achando que é 1 vezes 3 quartos, mas quando tem um número aqui que não tem nenhuma pontuação aqui no meio, um número inteiro e uma fração do lado é um número misto, é um inteiro mais a fração. Então aqui é como se tivesse implícito um mais. Xícara de açúcar, 5 sextos de xícara de leite, é menor que uma xícara. 3 quartos é menos que uma xícara, só que tem uma xícara inteira aqui, ó. Uma colher de fermento. O fermento e o ovos são meio que a parte aí nessa questão. O modo de fazer a receita orienta a colocar primeiramente os ovos e depois ir adicionando os ingredientes. Aqui a parte importantíssima, é o que pede a questão, cuja quantidade foram medidas em xícara, da menor para a maior quantidade. Então a ordem não é a ordem que está aqui no papel, obrigatoriamente. E sim, dos que você coloca o ovo, aí os de xícara você tem que colocar do que vai menor quantidade até o que vai maior, tem que ser ordem crescente. E no final você põe o fermento. Mas a parte mais importante é essa que eu sublinhei. Em qual ordem os ingredientes medidos em xícara, ou seja, está fora aí o ovo e o fermento, que ele já falou que é o primeiro e o último, serão adicionados na receita. Então, basicamente, você tem que comparar, colocar em ordem crescente essas frações. Traduzindo, vamos fazer aqui em cima, porque aqui é método prático, não vou ter que escrever conceito nenhum, vou usar a parte de conteúdo, que aqui ficou meio pequeno o espaço. Então, vou colocar os 4 aqui, ó, 9 quartos, 4 terços, vou separar por vírgula. Vou colocar na ordem que está escrito primeiro, não é a ordem crescente ainda, vou ajustar. 3 quartos, que eu já vou colocar com mais 3 quartos, para não esquecer que é um número misto, e 5 sextos. Como que eu sei qual é o maior? Eu vou pegar e fazer com vírgula cada um desses? Pode ser. Você faz a divisão, vai dar número quebrado, nem fiz. Não sei se vai dar fácil de ver, talvez dê. Mas não é o método ideal, porque vão ter questões que vai ser mais difícil ficar fazendo um monte de cálculo. O ideal, uma técnica ideal que não vai ter erro, é você deixar todos com o mesmo denominador. Na verdade, primeiro eu vou fazer essa conta aqui, né? 1 mais 3 quartos, soma de frações, dá 4 vezes 1, 4, mais 3, 7 quartos. Você até pode ver que esse 7 quartos é menor que 9 quartos, né? E esse aqui também é fácil de ver comparar com esse, mas para comparar todos. Opa, desculpa. Então, eu vou pegar e fazer o quê? A técnica é o MMC dos denominadores, para achar um denominador comum a eles todos. Como que faz o MMC, mínimo múltiplo comum? Pega os três, eu gosto de colocar em ordem crescente, mas não é obrigatório. São só, por que eu falei 3? Porque o 4 repete 2 vezes, né? 3, 4 e 6. Essa barrinha, acho que muitos já estão acostumados a fazer MMC quase sempre que soma frações, né? E aqui eu vou usar para comparar frações. Assim eu deixo todos com o mesmo denominador, olha só. Fazendo MMC, eu pego o valor que divide, pego os primos do menor para o maior, que divide pelo menos um deles. Então, 4, o primeiro primo é o 2, né? Ele divide o 4 e o 6, então vai aqui. Aí o 3 não divide por 2, continua 3. O 4 divide por 2, fica 2. O 6 divide por 2, fica 3. Ainda dá por 2, que sobrou esse 2 aqui, ó. Então você continua usando o menor primo. Aí fica 3, 1 e 3. E aí, agora só tem o 3 aqui, que é o próximo primo. E ele divide aqui, fica 1, 1 e 1. Quando fica 1 e 1, separa e multiplica aqui os fatores que você usou, primos, para poder fazer o MMC. 4, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Eu sei que tem gente que olhou 3, 4 e 6 e já colocou 12 de cabeça. Tudo bem. Aqui eu já estou ensinando um meio jeito geral. Vai que esses números aqui vêm maiores.
Esse método aqui resolve para qualquer grupo de frações. Tá? Então, o que você vai fazer? Agora eu vou colocar todos com o denominador 12, ó. E aí, para comparar, vai bastar olhar quem? Olhar só o valor de cima, o numerador. Como que eu coloco o numerador correto de cada um? Eu divido pelo de baixo. Então, eu vou dividir pelo de baixo. Ruim essa cor, né? Vou dividir pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. E nem quando eu faço soma de frações, né? Então, vai ficar 12 por 4, 3. 3 vezes 9, 27. O que significa isso? Que o 9 quartos é a mesma coisa, é equivalente a 27 dozeavos. Agora eu faço os outros. 12, o segundo com o segundo. 12 por 3, 4. Vezes 4, 16. 12 por 4, 12 por 4, 3. Vezes 7, 21. E o 12 por 6, 2. Vezes 5, 10. Pronto, agora é fácil ver a ordem crescente deles, né? Porque agora está todo mundo com o denominador 12. Então, o primeiro é o 10 sobre 12, depois é o 16 sobre 12, depois é o 21 sobre 12 e depois é o 27 sobre 12. Só que eu vou escrever o nome de cada um. O 10 sobre 12 era esse último aqui originalmente, o último da lista do papel, né? Porque isso aqui, ó, tá na lista, isso aqui é a ordem do papel, né? Cadê como chamou? Na descrição, né? Isso aqui, ordem da descrição na imagem lá. Então eu consigo colocar aqui já, ó, 10 sobre 12 era o último da descrição. Quem é o último ali? Vamos ver. Xícara de leite. Então o último, que agora vai ser o primeiro, é o último da lista, mas vai ser o primeiro a ser colocado, é o leite. E agora? É o 16 sobre 12. 16 sobre 12 era o segundo da lista aqui do papel, que é a farinha de trigo. Vou colocar farinha, que você viu aqui que ele colocou só a primeira palavra. Então esse aqui é a farinha. E o 21 sobre 12? É o terceiro da lista. É o terceiro. O segundo ficou no segundo lugar, o terceiro continuou no terceiro, só mudou o primeiro com o último. O terceiro da lista é o açúcar. E o último é o primeiro da lista, que é o. Uai, peraí. Errei. Errei. O segundo era chocolate, perdão. Ninguém avisou, hein? O segundo era chocolate, que eu li o ovos, na verdade, é o segundo da lista das. Chocolate. Eu tô falando aqui na ordem. Tá aqui, ó. Só dos de xícara. Vou marcar pra gente não errar. Então, o primeiro é a farinha, o segundo é o chocolate, açúcar e leite. Só que aí veio aqui o último, que era o leite, vai ser o primeiro a ser colocado porque ele é o menor. Aí o segundo era o segundo originalmente, que é o chocolate. O terceiro é o terceiro originalmente, que era o açúcar. E o quarto era o que na lista era o primeiro, que aí sim é a farinha. Então a ordem que eu vou colocar é leite, chocolate, açúcar e farinha de trigo, tá? P de bola.